Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na plataforma do professor Gabriel Pacheco. Nessa aula a gente vai falar sobre banco NoSQL ou NoSQL, fechado? O nosso foco serão questões da banca FGV, num formato aqui de reta final, pensado, direcionado para o conteúdo de banco não relacional ou banco NoSQL, fechado? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os tipos de bancos de dados NoSQL, banco de grafo, banco colunar, banco chave valor, e também vamos falar sobre as propriedades do banco NoSQL, fechado? Caso você já tenha estudado sobre modelo relacional, você vai lembrar das propriedades que regem aquele modelo. As propriedades de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, ou a CID. O banco NoSQL ele é regido por outras propriedades que a gente vai dar uma olhada aqui nessa nossa aula. Fechado? Vamos aqui para o nosso material. Só para reforçar o nosso conteúdo, banco de dados NoSQL, focado na banca FGV, num formato de reta final. Fechado? Em primeiro lugar, vamos conceituar, vamos definir o que é banco de dados NoSQL. O termo NoSQL, tradicionalmente, ele significa não relacional, mas quando ele foi concebido, o objetivo primário era ser not only SQL. Fechado? Então, são bancos de dados que eles não possuem o objetivo de lidar apenas com SQL, apenas modelo relacional, mas também tem uma outra forma de armazenar dados, principalmente voltado para dados não estruturados e dados semi-estruturados. O modelo relacional, o modelo de banco de dados relacional, ele consegue armazenar dados estruturados naturalmente, de uma forma muito bem otimizada. Por quê? No banco relacional, a gente precisa definir a estrutura, o esquema previamente. Eu preciso prever quais os dados serão armazenados para poder estruturar aquela tabela com o tipo de dado, nome, o nome da minha entidade, o nome da minha tabela e etc., para poder armazenar o meu dado. Os bancos de dados NoSQL, eles vêm atender uma demanda diferente, que é armazenar dados não estruturados e semi-estruturados, que o nosso modelo relacional não consegue fazer. Os bancos relacionais, eles trabalham com tabelas. Quando a gente fala tabelas, a gente está falando de linhas e colunas. As colunas, elas representam um atributo ao qual eu vou armazenar. E as linhas, elas representam a ocorrência, um valor para aquele atributo, dado uma respectiva entidade, né? Dada a ocorrência de uma entidade. Enquanto bancos NoSQL, todos os dados constam no mesmo registro. Temos diferentes formas de estruturar o nosso dado no banco NoSQL, como você pode ver aqui nessa imagem. Nós temos o dado colunar, um banco de dados colunar. No modelo relacional, o meu dado ele é armazenado a linha, né? Eu armazeno a minha linha seguindo uma hierarquia. Então, o meu dado ele é armazenado linha a linha. No banco colunar, ele é armazenado coluna a coluna, a gente já tem essa diferença. No meu banco de grafos, a gente já está trabalhando com arestas e vértices. Então, o meu dado ele fica na vértice e a aresta representa o relacionamento entre aquelas vértices. No meu banco de documento, eu posso armazenar vários atributos, vários valores em um único documento. E a partir daquele documento, eu posso ir criando uma hierarquia de documentos. Assim também como eu posso referenciar um documento dentro do outro. E a gente vai explorando essas definições. No banco chave valor, nós vamos ter um dado relacionado sempre a uma chave. E a gente vai ter uma tabela hash gerenciando esse armazenamento. Então, esses aqui são os 4 principais tipos de banco de dados NoSQL que a FGV ela costuma estar sempre cobrando, são esses 4 tipos. Fechado? Voltando aqui, ó, os bancos de dados NoSQL são bancos de dados que não são relacionais. Então, eles não vão respeitar as propriedades ACID, fechado? Eles não são baseados em propriedades que regem a respeito de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Aqui a gente tem uma principal diferença entre esses bancos, tá? Isso é importante, isso costuma estar sempre caindo em prova. O que um faz que o outro não faz, ter essas diferenças, vantagens e desvantagens. Então, na questão do NoSQL,
a respeito do esquema e o que fala o relacional. No NoSQL não há necessidade de um esquema fixo, ou seja, eu não preciso definir previamente qual dado que eu vou armazenar naquele banco específico, o que dá maior liberdade de armazenamento. Então eu posso ir armazenando diferentes tipos de dados. Lembre que a gente falou, o modelo relacional ele é muito bom em armazenar dado estruturado. Por quê? Porque eu preciso definir previamente o meu esquema. Olha só, tem que ser definido antes de qualquer operação. Eu preciso definir previamente qual o meu esquema para eu saber qual dado eu posso armazenar naquele modelo relacional. Dado estruturado, linhas, colunas, uma tabela. No caso do NoSQL, eu não preciso ser tão obediente quanto a essa estrutura. Eu posso armazenar dados sem que eu tenha previamente que ter definido qual o tipo de dado eu vou armazenar. Por isso que a gente fala dados estruturados dados não estruturados. Vamos escrever aqui que fica até melhor, né? NoSQL, dados não estruturados. Não e semi-estruturados. E o modelo relacional, dados estruturados. Então, dados que eu preciso ter um esquema rígido previamente definido. A respeito de relacionamento, de relação, o NoSQL não possui relações. A informação é armazenada como um agregado, onde um único arquivo possui tudo sobre a transação. A gente falou no modelo de grafo que eu posso ter um relacionamento entre as arestas e os vértices. Isso não representa o mesmo relacionamento que a gente tem no modelo relacional. No modelo relacional, o relacionamento ele está lá para dizer como aqueles dados eles se relacionam. Um depende diretamente do outro. No modelo NoSQL, a ideia é que um único registro ele armazene todas as dependências necessárias para aquele dado que está sendo armazenado. Então eu não preciso gerar relações obrigatórias. Eu agrego aquele dado ao novo valor que a gente está armazenando. As relações são estabelecidas por conexões entre tabelas. Então a gente vem aqui 1 para 1, N para 1 e muitos para muitos, né? Aquelas cardinalidades clássicas que nós estudamos no modelo relacional. A respeito da distribuição, múltiplos computadores podem armazenar dados de uma mesma base de dados. Então a gente pode ter um armazenamento, um esquema distribuído, e isso não vai impactar no desenvolvimento, no suporte do meu NoSQL. No caso do modelo relacional, múltiplos computadores podem armazenar e processar dados, porém, se especificados. Então, quando a gente trabalha com SGBD distribuído, a gente tem outras propriedades ali para respeitar. A gente tem todo um esquema que deve ser respeitado, uma hierarquia de processamento que também deve ser respeitado. Então, aqui a gente entra exatamente nas propriedades que regem o modelo NoSQL, tá? Diferentemente do modelo relacional, que trabalha com propriedades ACID. Então, a propriedade base, ela é basicamente baseada em consistência eventual. Uma requisição de leitura, logo após uma requisição de escrita, pode retornar o valor antigo. Então, a alteração gerada pela requisição de escrita ainda não foi, de fato, durável ali no meu banco de dados. Ela não está ainda representando. O meu banco de dados ainda não está mostrando o valor atual baseado nessa requisição de escrita. Eu tenho uma consistência, mas quando eu faço a requisição de leitura, eu estou lendo o dado antigo. Propriedades base, ele é um acrônimo para Basic Available, Soft State e Eventually Consistent. Ou seja, disponível, um estado não tão rígido quanto o modelo relacional e consistência eventual. Aplicações de grande escala se preocupam com disponibilidade e redundância. Essas propriedades são difíceis de se alcançar usando as propriedades ACID, principalmente por conta da rigidez, né, que a gente tem das propriedades ACID lá no nosso modelo relacional.
É uma questão muito rígido. Assim se optar por usar as propriedades, assim se opta por usar as propriedades base, principalmente quando a gente estiver trabalhando com modelos NoSQL. Basic Available, ao invés de impor consistência imediata, é o caso do modelo relacional, a disponibilidade de dados ela é garantida, ou seja, o meu dado ele vai estar disponível, mas eu vou prejudicar levemente a minha consistência, que pode acontecer de eu ler um dado que não reflete a realidade ali no meu banco de dados, espalhando e replicando através dos nós do cluster de banco de dados NoSQL. Soft State. Devido à falta de consistência imediata, os valores dos dados podem mudar com o tempo. Não precisa ser consistente o tempo todo. Eu preciso ter a informação disponível e eu também preciso conseguir ler alguma coisa ali naquele meu dado, no meu banco de dados. Eventually consistente. O fato de não impor consistência imediata não significa que nunca irá existir algum tipo de consistência. As leituras ainda são possíveis, porém podem não refletir a realidade. Como você deve ter percebido, as propriedades base, elas são baseadas em não impor uma consistência imediata ao meu banco de dados. Eu vou ter algum tipo de consistência, mas a minha prioridade como banco NoSQL é ter dados disponíveis e não dados consistentes. Eu quero que qualquer usuário que, caso necessite fazer uma leitura aqui na minha base de dados, eles consigam ler alguma coisa. Isso não quer dizer que vai refletir a realidade de fato, até porque geralmente bancos NoSQL, eles não foram feitos para estarem constantemente sendo escritos alguma coisa. Geralmente a gente escreve ali, no caso, por exemplo, de uma análise de dados, em um banco NoSQL para BI, para análise de informações. A gente vai fazer uma escrita baseada num processo de ETL, só que eu não faço aquela escrita toda hora, eu faço ali uma vez por dia, uma vez por semana, dependendo da política de ETL que a gente estiver utilizando, focado exatamente nesse exemplo, tá? Eu posso utilizar um banco de dados colunar, vou armazenar vários dados ali e depois eu faço uma análise com base naquele dado. Então, o objetivo principal é leitura, fechado, e não necessariamente escrita, como é o caso do modelo relacional. O modelo relacional ele foi feito para escrita de dados, fechado, para eu armazenar tarefas rotineiras, o dia a dia de uma organização, qualquer transação, qualquer processamento, ele é escrito no meu modelo relacional. O meu modelo NoSQL ele não tem esse principal objetivo de escrita, a sua prioridade maior é leitura de dados. Então a gente entra aqui no primeiro tipo de banco NoSQL, é o banco orientado a documento. Ele foi projetado para armazenar, recuperar e gerenciar informações de forma orientada a documentos. Ou seja, o meu dado, ao invés de ser armazenado em tabelas, ele vai ser armazenado em documentos. Então a gente vai ter um documento com várias tags especificando um dado a ser armazenado. E o orientado a documento ele é muito utilizado em dados semi-estruturados. Fechado? Dados semi-estruturados, até porque ele trabalha aqui com XML e JSON. Fechado? Então, banco de dados orientado a documentos, banco NoSQL orientado a documentos, focado em dados semi-estruturados. E os principais formatos, JSON e XML. Tranquilo? Um documento ele gerencia um conjunto de campos de cadeia de caracteres nomeados. Ou seja, para cada linha aqui no meu documento, eu vou ter um nome e um valor bem parecido com o banco-chave valor. Só que isso está dentro de um documento, fechado? Eu posso abrir tags para especificar uma entidade, algum objeto, e dentro dessa entidade ou objeto eu vou especificar características e um valor, um dado, uma informação para aquela característica. Então, da cadeia de caracteres nomeados e valor de dados de objeto, que foi o que a gente falou. Cada valor de campo pode ser um item escalar, como um número, ou um elemento composto, como uma lista ou uma coleção de pai e filho. Então, no meu documento, eu não preciso armazenar somente um valor específico, um valor absoluto. Eu posso armazenar outro tipo de dado.
Então, lembra da característica de NoSQL que a gente falou? Eu não preciso definir previamente o meu esquema. Então, eu posso ir armazenando dados conforme a minha necessidade. Então, aqui a gente já vê uma aplicação disso. Lá no meu objeto, na minha entidade, no orientado a documentos, na hora que eu crio as tags, aqui, né, a gente está criando uma tag de algum atributo, de alguma entidade, eu ponho um nome e um valor. Esse valor aqui ele pode representar um valor absoluto, uma lista. Eu não preciso previamente definir qual o tipo de dado que eu vou armazenar aqui nesse campo de valor. Por isso mesmo que a gente fala, ó, pode ser um escalar, um valor absoluto, ou um elemento composto, e pode ser qualquer elemento composto. Os documentos não são obrigados a aderir a um esquema padrão, não preciso definir previamente o esquema. Só que eu preciso respeitar a sintaxe do que eu estiver utilizando. Se eu estiver trabalhando com XML, eu preciso ali abrir as tags corretamente, fechar cada uma das tags. Isso serve também para o JSON. Fechado? Um documento contém todos os dados de uma entidade. Então, dentro desse documento, a gente vai especificar todas as características da entidade que eu estou armazenando dados. Os documentos, eles encapsulam e codificam dados ou informações em alguns formatos ou codificações padrões. É o caso do XML, do JSON, e também a gente coloca aqui, ó, o YAML e o BSON, que também são outros formatos. Aqui nesse exemplo, ó, vamos trazer aqui o material mais perto. Aqui nesse exemplo nós temos um documento. Eu estou especificando que é um documento que vai armazenar alguma informação de usuário, user document. Aqui eu tenho algumas características a respeito desse usuário. Eu tenho o seu ID e o seu username. Então essa minha cadeia de caractere nomeada, eu atribuo um dado, um valor a essa cadeia de caractere. Fechado? Esse Object ID ele pode representar outras coisas. Então eu tenho um documento de contato. Aqui eu posso armazenar todos os contatos que eu, por algum motivo, criei, salvei em algum momento. De novo, aqui vou ter meu ID, meu User ID, meu Object ID. Ó. Tenho aqui atributos e valores que representam esse atributo, a entidade do documento. Aqui de novo, ó, Access Document, meu User ID de novo aqui do meu usuário, do meu documento de usuário. Então, na hora que eu agrego tudo isso, ó, eu vou ter um único documento, um ID, Object ID, pode ser o meu User ID, né? Eu vou ter o username, que a gente definiu aqui, ó, ID username. E aí eu vou ter informações de contato e de acesso. Fechado? Isso aqui significa que a gente pode agregar várias informações ao meu documento. E perceba também que em nenhum momento eu especifiquei o tipo de dado que será armazenado. Eu simplesmente estabeleci uma tag, coloquei as informações que eu preciso e fechei essa tag. Fechado? Então, nós temos aqui, ó, documentos embutidos, né? Documentos agregados. Aqui temos um outro exemplo, ó, agora com outros valores. Eu posso ter um documento que é representado pela chave 1001. Dentro desse documento chave 1001, eu tenho o Customer ID 99. E aí eu tenho aqui informações de itens pedidos, né? Order items. Quais os tipos de itens que foram pedidos por esse usuário. E assim também a data desse pedido. Aqui, ó, um outro documento, 1002, de novo, order items, então itens do pedido. Só que aqui ele só houve um único pedido. Então, dentro de um único documento, eu posso armazenar várias informações. Se isso aqui fosse um modelo relacional, por exemplo, eu teria que ter uma tabela para o meu usuário, uma tabela de data, uma tabela de pedidos, uma tabela dos produtos e criar vários relacionamentos entre essas entidades. No caso do meu documento, do meu banco de dados orientado a documento, eu posso colocar isso tudo dentro de um documento. Não preciso especificar nenhuma relação prévia, não preciso especificar nenhum esquema prévio. Fechado? Eu simplesmente vou lá, escrevo o dado no formato do documento que eu estou utilizando e eu vou ter essas informações armazenadas. Vamos agora para o banco de dados chave e valor. Então, o segundo tipo de banco de dados, que também costuma ser bastante cobrado pela FGV. Um armazenamento de chave e valor é essencialmente uma grande tabela hash. Por que uma tabela hash? Uma função hash ela gera uma sequência de caracteres com base em alguma entrada. No caso aqui, a entrada é o meu valor. Na hora que eu dou entrada com esse valor, eu vou gerar um hash para aquilo. E aquele hash vai representar aonde a minha chave está colocada. Fechado?
Então, olha só essa imagem. Nós temos as chaves. Elas vão passar por uma função hash e o resultado dessa função hash será aonde o dado está armazenado, onde o valor estará armazenado. E nós chamamos isso aqui de buckets, beleza? Como se fossem baldes, né? A chave ela vai direcionar na tabela hash aonde o valor está armazenado. Associada a cada chave, associa cada dado a uma chave exclusiva, e essa chave é usada para armazenar os dados utilizando uma função hash. Então, a entrada da minha função hash é a minha chave, ela vai ser calculada, aquela função hash, aquela sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres vai representar algum local, vai representar um endereço da onde eu consigo localizar o dado com base naquela chave. Uma tabela hash é uma estrutura de dados especial que associa chaves de pesquisa a valores. Os valores são isolados e independentes, ou seja, o bucket 1 ele não conhece o bucket 2 e o bucket 2 não conhece o bucket 1, e os valores não são transparentes. O que eu sei? Eu conheço as chaves, eu não conheço os valores. E aí eu tenho que pesquisar os valores com base na chave que eu estou especificando. Por isso que nós falamos que os valores não são transparentes. Fechado? Os valores armazenados são opacos, então são transparentes, né? O banco ele não conhece o valor, ele conhece a chave e a tabela hash. O armazenamento de chave e valor simplesmente recupera ou armazena o valor por chave. Então, de acordo com uma chave especificada, eu vou recuperar um valor ou vou escrever um valor lá no meu banco de dados. De novo, não preciso definir nenhum tipo de esquema, não preciso definir qual dado que vai ser armazenado, eu somente vou especificar uma chave e vou colocar um valor relacionado àquela chave. Beleza? Próximo tipo de banco de dados NoSQL é o banco de dados colunar ou de colunas. Os dados são armazenados de cima para baixo e não da esquerda para a direita. Quem faz da esquerda para a direita é o modelo relacional. Então, o modelo relacional ele armazena da esquerda para a direita o banco colunar de cima para baixo. Os dados armazenados aparecem em ordem de registro, ou seja, conforme eu vou escrevendo aquele dado, ele mantém a ordem do registro que foi escrito. O que significa que a entrada na primeira coluna está relacionada à entrada na segunda coluna. Mantém cada coluna do banco de dados separadamente. Então, uma coluna, ela depende da outra, até mesmo para eu manter a ordem do meu registro, mas eu consigo manter isso separado, guardando contiguamente os valores de atributos pertencendo à mesma coluna. Valores de atributos, eu tenho uma coluna de atributo de data, os valores serão armazenados de forma contígua, ou seja, de forma sequencial, de acordo com aquele atributo. Vamos aproximar um pouquinho mais as imagens aqui. Nós temos um armazenamento orientado a linhas. Nesse caso, eu vou ter João, um valor pode ser o seu salário, um ano pode ser o ano do seu nascimento e uma cidade. Então perceba que cada atributo desse ele representa uma coluna diferente, mas o meu dado ele é armazenado na ordenação da linha. Fechado? No caso do orientado a colunas, ele vai armazenar primeiramente todos os valores de uma coluna, depois armazena todos os valores de outra coluna, e assim sucessivamente. E fica a cargo do sistema de armazenamento estabelecer que esse valor corresponde aqui à linha ao valor João, que esse valor corresponde ao valor aqui do ano e que esse outro valor corresponde ao valor de cidade. Fechado? E aqui nós temos um exemplo de uma tabela, a gente tem o ID Customer, a gente tem aqui o valor para ID Customer, a gente também tem o família de coluna Identity. Eu posso criar uma família de coluna dentro de uma única coluna. Então aqui nós temos First Name e Last Name, e ele vai armazenar isso seguindo essa ordem baseado em colunas. O próximo tipo de banco de dados é o tipo de grafos, a gente já antecipou que ele trabalha com arestas e vértices. Então, armazena os dados na forma de grafo, que são conjuntos de linhas conectadas por vértices. Então, o meu dado, o meu valor, ele fica no vértice, e a aresta ela representa a dependência, né? O que aquela vértice representa para outra vértice. Utiliza três componentes básicos: o grafo,
que é o nosso vértice, tá? Para representar um dado, que nem aqui, ó, guitarra, multinacional, Pedro, Rodrigo e assim por diante. As arestas ou ligações para representar a associação entre cada grafo. Então, por exemplo, Rodrigo toca um instrumento guitarra. Então, a minha aresta ela representa a dependência de que toca um instrumento. E a gente pode colocar qualquer coisa. Os atributos ou propriedades dos nós e relacionamentos. Uma característica do banco orientado a grafos é que os dados eles são fortemente ligados. Isso aqui pode cair na sua prova. Banco orientado a grafo, dados fortemente ligados. Fechado? Perceba aqui, vamos aproximar essa imagem. Perceba que a minha vértice, guitarra, o meu dado guitarra, ele possui uma ligação com Pedro e com Rodrigo. E a aresta, ela vai dizer, ela vai representar o que significa essa ligação. Os grafos, os nós dos meus grafos, a vértice, né, o nó, a vértice do meu banco orientado a grafo, representa entidades. As arestas especificam as relações entre essas entidades. Então, aqui no meu nó, eu posso armazenar qualquer tipo de valor, eu não preciso especificar nenhum tipo de esquema previamente. Eu posso dizer, aqui eu quero armazenar informações de funcionário e aqui vai ser o nome Sara. E aí eu posso dizer que a Sara se reporta a um outro funcionário de nome Alok. Ou eu também posso dizer que a funcionária Inês aqui ela se reporta também a Sara. Então existe também essa questão de hierarquia, né? No banco orientado a grafo não fica tão claro essa organização hierárquica. O que eu preciso que você foque é que os dados eles são fortemente ligados. Então perceba que o Alok ele está ligado a Sara, a Inês ela está ligada a Sara. Então qualquer outra vértice que eu for colocando nesse meu banco, eu preciso que ele esteja ligado a alguma coisa. Ambos os nós e as arestas podem ter propriedades que fornecem informações sobre esses nós ou sobre essa aresta. É o caso aqui, ó, funcionário, o nome, eu posso ter só o dado ou eu posso ter algum outro tipo de rótulo especificando o que aquele dado representa. As arestas podem ter uma direção indicando a natureza do relacionamento. Por exemplo, ó, o funcionário Alok se reporta para quem? Para a Sara, porque a minha aresta ela possui uma seta indicando a direção dessa ligação, desse relacionamento. Então, com isso, a gente fecha esse conteúdo sobre bancos de dados NoSQL. O que você precisa focar? Banco de dados a grafo, dados fortemente ligados. Banco orientar, banco-chave, valor, a gente trabalha com uma tabela hash. O banco de dados colunar, o meu dado ele é armazenado baseado em colunas e não em linhas, como é o caso do meu banco relacional. E principalmente as propriedades base, tá? Bancos NoSQL não trabalham com as propriedades ACID do modelo relacional. A gente está trabalhando com propriedades base e isso é extremamente importante. Fechado? Com isso, vamos responder aqui algumas questões FGV no nosso material. Então, questão FGV aqui do concurso do IBGE. Observe a figura a seguir que ilustra relações entre colegas e seus interesses. O tipo de banco de dados NoSQL não relacional que armazena informações utilizando uma estrutura de vértices e arestas. Se nós estamos falando sobre vértices e arestas, estamos falando de quê? Isso aqui representa qual o tipo de banco de dados? Representa um modelo grafo. Fechado? Então, essa questão aqui, ela está trazendo o conceito de banco de dados NoSQL, o tipo grafo. Então, a alternativa correta, ó, letra C, banco orientado a grafos. Fechado? E aí, nós temos aqui o nosso gabarito e o nosso comentário só para reforçar o entendimento do que é um banco orientado a grafo. Próxima questão aqui é FGV. Considere as seguintes características de um projeto de banco de dados. O modelo de dados é conhecido a priori e é estável. Isso aqui significa o quê? Que eu preciso definir o meu esquema previamente. Se eu estou falando de definir o meu esquema previamente,
Estou falando do quê? Estou falando do modelo relacional e não do NoSQL. Modelo relacional, a gente precisa definir o esquema previamente, especificar qual o tipo de dado que vai ser armazenado dentro desse esquema. A integridade dos dados deve ser rigorosamente mantida. Quem mantém a integridade rigorosa? Propriedades ACID. Se estamos falando de propriedades ACID, também estamos falando de modelo relacional. A velocidade e escalabilidade são preponderantes. Logicamente, eu preciso de mais flexibilidade para lidar com o meu dado. Aqui estamos falando das propriedades base que estão vinculadas ao meu banco NoSQL. Dessas características, o emprego de banco de dados NoSQL é favorecido somente por... Então, como a gente viu, a afirmativa 1 ela faz referência a conhecer o meu esquema previamente. Então, isso é uma característica do modelo relacional. Lembra dados estruturados. Modelo relacional armazena dados estruturados. E dados estruturados são representados por uma estrutura rígida e inflexível. Eu preciso definir previamente qual o tipo de dado vai ser armazenado. E a afirmativa 2, ela diz respeito à integridade rigorosa. Então, a gente está falando de propriedades ACID. O banco de dados NoSQL ele possui uma maior flexibilidade, inclusive representado pelo eventually consistent. Então, consistência eventual. Eventualmente, o meu banco estará consistente, mas pode acontecer de no momento que a gente fizer uma operação de leitura, a gente esteja lendo um dado anterior a algum tipo de operação de escrita. Isso não impacta a integridade do meu banco NoSQL. Fechado? Então, a alternativa correta aqui, ó, letra E, somente a afirmativa 3 e o comentário a gente reforçando principalmente essas características do banco NoSQL. Então, perceba que a FGV ela não se restringe somente a tipos de banco. Vértices e arestas, qual é o banco? É banco grafo? Não. Ela também procura trazer essas diferenças entre relacional e não relacional e NoSQL. Por isso que a gente viu aquele gráfico, aquele comparativo entre banco relacional e banco não relacional logo no início aqui da nossa aula. Seguindo aqui para a próxima questão FGV, analise as afirmativas a respeito da classe de gerenciadores de bancos de dados, conhecida como NoSQL. Então, a gente vai ter afirmações que são direcionadas ao banco de dados NoSQL. Primeira, mesmo sem suportar tabelas relacionais, baseiam-se em esquema de dados previamente definidos. No meu banco de dados não relacional, eu não preciso definir previamente o esquema. Eu posso ir armazenando dados conforme a minha necessidade. Eu não preciso definir se o dado vai ser numérico, se vai ser texto, se vai ser booleano, não preciso fazer nada disso. Eu não preciso definir esse esquema previamente. Então a 1 ela está errada. Suas estruturas não permitem o uso de linguagens do tipo SQL para recuperação de dados. Quando a gente trabalha com banco colunar, a gente também trabalha com linguagem SQL. Isso fica mais evidente no banco colunar. Então, eu posso sim fazer uso de linguagem SQL. Então, a 2 ela está errada. Ela permite sim o uso de linguagem SQL. Terceira, garantem operações com propriedades conhecidas pela sigla ACID. A CID está vinculada ao meu modelo relacional, não é verdade? Quando a gente fala de NoSQL, a gente está falando das propriedades base. Fechado? O meu banco relacional ele não impõe consistência imediata ao meu dado, então a 3 ela também está errada. Privilegiam a rapidez de acesso e a disponibilidade de dados em detrimento das regras de consistência das transações. Isso aqui está correto. Propriedade base, eventual consistência. Eventual consistência, uma das propriedades que estabelece que eu não preciso impor uma consistência imediata ao meu dado. Uma vez que eu faço uma operação de escrita, se eu fizer uma operação de leitura logo em sequência, isso não quer dizer que eu vou ler o dado atualizado. Fechado? Banco relacional não impõe essa consistência imediata. Então, com isso, somente a afirmativa 4 está certa, portanto, temos apenas uma afirmativa correta, então gabarito 1.
E aqui no comentário a gente passa por cada uma dessas afirmações e eu especifico aqui que está errado, que foi exatamente isso que a gente conversou aqui. Fechado? Então, com isso, a gente fecha essa aula, essa reta final de NoSQL para a banca FGV. Te vejo numa próxima aula. Até lá!